O Instituto de Engenharia do Paraná, IEP, é uma entidade muito tradicional do estado do Paraná e hoje tenho o prazer de apresentar duas coisas. Uma, a 18ª edição do nosso programa Viajando pela Cultura, hoje falando sobre a Eslováquia, com a engenheira eletricista Verônica Ribas Ignelzi, e também apresentando o novo presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro Nelson Gomes, nosso sempre parceiro aqui de lives do Viajando pela Cultura. Vou passar a palavra para o Nelson fazer uma saudação. Por favor, Nelson. Bem, obrigado, Beth. E já antecipo parabéns a todos os participantes, em especial, né, a Verônica, né? Nossa velha conhecida, velha eterna conhecida, tá? Qualquer coisa na vida dela, depois aí dela ser engenheira eletricista, ela comenta depois. Não é coincidência, não é mera coincidência. Mas eu vou resumir a Verônica, além dela ser engenheira eletricista, por um pouco do conhecimento que ela detém. Só para vocês saberem, a Verônica, como nós todos, ela fala português. Bom, muitas das pessoas aqui no Paraná, ela também fala espanhol. Mas também, como muitos dos brasileiros, ela também fala inglês. Mas também, como alguns colegas nossos, como o Douglas, ela também fala alemão. Mas também, como um número ínfimo de pessoas, eu não conheço ninguém que está aqui presente, ela fala também uma língua um pouco estranha, certo? Que chama-se japonês. Mas, não satisfeita de falar com essas 5 línguas, no momento ela está estudando eslovaco. Então, esse é o currículo que eu gostaria de apresentar para vocês da Verônica. Isso tudo diz o que ela é em termos de cultura, em termos de conhecimento. Parabéns a todos, parabéns a Verônica, e vamos em frente, porque vocês não estão aqui para ouvir o presidente, estão aqui para ouvir a Verônica. Boa noite a todos e obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela e aí eu vou começar. Depois desse discurso lindo do nosso presidente, Nelson, muito obrigada pela introdução. Eu só gostaria, só uma parte aqui, que agora que eu vi que o Marcos Domakoski está presente aqui, que é o presidente da Fundação Copel, certo? O presidente do Movimento Pro Paraná, um grande parceiro do Instituto de Engenharia, e, Beth, como nós confirmamos ontem, o Movimento Pro Paraná provavelmente será um grande parceiro nosso no Viajando pela Cultura. Obrigado. Que ótimo, excelente. Estamos aí abertos para fazer essa parceria bacana. Verônica, por favor. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, boa noite a todo mundo aí no Brasil. Obrigado por assistir essa live. Eu sou, como já disseram, eu sou Verônica, sou engenheira eletricista. Sou formada pela Federal do Paraná em 2007. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação na Engenharia de Produção, também na Federal do Paraná, 2009. E, recentemente, eu concluí um mestrado na Engenharia Mecânica na Federal de Santa Catarina, agora em 2019. Eu moro hoje na Eslováquia há 3 anos, então a nossa live hoje vai ser internacional. Então, hoje é meia-noite aqui, são 5 horas a mais. Fora a Eslováquia, como mencionado aqui pelo Nelson, eu também morei no Japão, morei na Alemanha, morei brevemente nos Estados Unidos. Todas essas experiências foram proporcionadas de forma direta pelo meu estudo de engenharia e pelo meu trabalho como engenheira. Então, hoje, a gente vai falar sobre a Eslováquia, esse país super interessante, e tentar despertar a vontade de vocês de conhecer esse país, de conhecer um pouco mais sobre a cultura. Mas antes de começar, eu queria agradecer bastante o convite, o apoio, Nelson e da Beth, do Instituto de Engenharia do Paraná, com essa iniciativa super moderna no canal do YouTube, Viajando pela Cultura. Então, novamente, muito obrigada pelo apoio e por essa oportunidade de falar desse país, que eu tenho um tamanho orgulho de morar e de poder conhecer cada dia mais. Então, hoje, eu vou focar em 3 principais pontos, né? Como eu moro aqui, não é apenas uma viagem, é uma morada
tem mais aspectos sobre história e geografia que eu gostaria de explorar, não só o turismo em si, mas o contexto por trás do turismo. Então, eu vou explorar rapidamente a geografia e a história, uma visão geral, vai falar rapidamente sobre a cultura, daí a gente vai entrar no turismo e, por fim, eu vou sugerir um livro e um filme, caso o ouvinte queira se aprofundar mais nos pontos que a gente vai explorar a partir de agora. Bora lá? Então, fiquem à vontade para comentar, para fazer pergunta, trazer informação a qualquer momento, tá bom? Vamos fazer isso mais interativo. Então, vamos lá, começar pela visão geral e pela história. A gente vai começar aqui com uma pintura da atual cidade que é a capital, é a Bratislava. Essa pintura é do século XII, na época se chamava Pressburg, pertencia ao recém-formado Império Austro-Húngaro, no qual a Eslováquia fez grande parte durante a maioria da sua história. Depois, lá, só em 1919, que ela mudou para o nome que hoje é Bratislava. Na época, ela ainda era parte da Tchecoslováquia, onde a capital era Praga. Apenas em 93 é que Bratislava, com o atual nome, se tornou a capital do então formado país Eslováquia, que é a Terceira República, que é o que eles chamam. Então, nessa gravura, a gente vê o castelo lá de cima, a cidade cortada pelo rio Danúbio. O castelo ele foi reconstruído e reconstruído várias vezes, foram mais de 5 vezes, ou que pegou fogo, ou que, enfim, em alguma batalha ele foi desmoronado. E a última, que foi mais ou menos do século XIX, século XX, nesse estilo aí pontudo, com 4 pontos. Hoje a cidade é super moderna, tem uma ponte super moderna que cruza esse rio Danúbio com um restaurante panorâmico. Lá para frente a gente vai ver essa imagem da Bratislava moderna. Tá? Então, agora a gente vai na visão geral. A Eslováquia ela é situada no extremo leste europeu, ela faz fronteira com 5 países, a Hungria, a Áustria, a Ucrânia, a República Tcheca e a Polônia. Como resultado dessa localização geográfica tão central, os ataques e incursões militares foram muito frequentes na história da Eslováquia. O território ele sofreu várias incursões militares, desde a época de Roma, os francos, os turcos, os austríacos, os húngaros, os alemães e, por fim, os russos, que só saíram próximo de 1993, pouco antes, quando daí a Eslováquia se tornou um país independente. Então, tecnicamente, a Eslováquia é só menos de 30 anos. Então, apesar dessas ameaças todas, eu acredito que eles conseguiram preservar a sua identidade histórica e a sua identidade nacional. Então, como eu falei antes, a Bratislava é a capital do país e a cidade também mais populosa. Bratislava tem 420 mil habitantes. Então, vocês imaginem aí o tamanho desse país, que a capital tem menos do que 500 mil de habitantes. A população total da Eslováquia tem 5,4 milhões de habitantes. Então, são 5,4 milhões de pessoas falando eslovaco. É muito pouco. O índice de desenvolvimento humano é tido como muito alto. Ele ocupa a posição 39 no ranking mundial. E como eu falei, a língua é o eslovaco, né? Ela é parte do grupo de línguas eslavas, que tem muita similaridade com o tcheco, com o polonês, com o russo, com o sérvio, com o croata e com o esloveno. Aqui, os mais jovens entendem e os mais velhos eles entendem alemão ou russo, devido às suas influências externas. O país, a Eslováquia faz parte da Comunidade Europeia desde 2004. A moeda é o euro, virou para euro apenas em 2009, então passou uns 5 anos dentro da comunidade sem ser o euro. Antes era a coroa eslovaca ou a coroa tcheco-eslovaca. Os nossos vizinhos aqui, próximos, eles fazem parte da Comunidade Europeia, com exceção da Ucrânia, mas eles não adotaram o euro. Então, a Polônia usa o zloty, a Hungria usa o forins, a República Tcheca usa a coroa tcheca. Só a Áustria daí que usa o euro. Então, para o viajante que vier para essa região, é mais prático ter um cartão de conversão automático de moeda ou possuir várias carteiras, porque haja moeda e haja nota. Então, eu fico imaginando como era para o viajante antes da Comunidade Europeia, né? Fazer parte, então, antes da adoção do euro. Ainda assim, a Eslováquia é considerada um país de baixo custo, quando a gente compara, por exemplo, com os vizinhos, como a Áustria. Eu fiz uma pesquisa rápida de custo de vida. Um transporte público na Eslováquia, em média, custa 73 centavos de euro. Na Áustria, que fica 4 horas de carro daqui, custa 2,73 euros. Claro que os níveis salariais também são, de alguma forma, diferentes. No próximo slide, eu mostro aqui como que é a Eslováquia por região.
Como eu falei, é um país pequeno, então de leste a oeste ele tem 430 quilômetros e de norte a sul, na parte mais estreita, ele tem 80 quilômetros. Dentro dessa área, o país é dividido em 8 regiões, eles chamam de Krajine, 8 regiões: Bratislava, Trnava, Nitra, Trentin, Banska Bystrica, Žilina, Prešov e Košice. Essa divisão por região ainda vem lá na época do Império Austro-Húngaro. Eu moro no extremo leste-sul, na parte vermelha, na região de Košice. Um pouco do clima e de vegetação. A paisagem eslovaca ela é simplesmente notável, digna de filme, de fotos, especial pela sua natureza muito montanhosa. Então, são elevados picos, um destaque para os Montes Tatras. Os Montes Tatras são os Alpes eslovacos. E é um destino muito popular para a prática de esqui, para caminhadas. Também é uma zona com vales espetaculares, com muitos lagos de altitude. Então, nessas duas fotos, a da esquerda ela foi tirada por mim, e da direita eu peguei na internet, porque era uma caminhada no inverno, são 15 quilômetros de ida e volta até esse lago. O lago se chama Zelene Pleso, que é um lago verde. Ele está localizado numa área histórica, né, numa altitude de 1.500 metros acima do nível do mar, e tem 4,5 metros de profundidade esse lago. A água tem essa coloração esverdeada devido às nascentes, uma característica específica, e por presença de algas. Então, é muito lindo esse ambiente, esse lugar aqui. É um dos vários lagos que está disponíveis ali na região do Tatras. As florestas ocupam 40% do território nacional, então é ainda um país que conseguiu preservar muito as suas florestas. Então, para quem gosta de trilha, de montanha, de natureza, esportes de esqui, de inverno, aqui é um destino certeiro. Esse local aqui, eu moro a 40 quilômetros de carro desse local, então a gente está muito privilegiado para essa questão natural. As estações do ano. A Eslováquia ela tem um clima continental. Na primavera e no outono, há condições de clima relevantemente amenos, né, que é a primavera que a gente está agora. Os invernos são bem rigorosos e longos, com eventos de neve, assim, no país todo. Aqui na minha região, uma região mais fria ainda, por estar no pé dos Montes Tatras. O mês mais frio é janeiro e o mês mais quente é agosto. Para quem gosta de esquiar, como eu falei, é um ótimo destino, porque também a gente tem melhores preços comparado aos Alpes suíços, italianos, e as atrações são imensas, as estações de esquis, os lifts são inúmeros. Para quem prefere climas mais amenos, eu recomendo a visita em maio e em setembro, com especial destaque para o outono, que é deslumbrante. Curto, mas deslumbrante. Essas fotos aqui eu tirei no ano passado, numa floresta que fica 5 minutos de caminhada da minha casa. É o maior templo a céu aberto, é o melhor lugar que a gente gosta aqui da nossa cidade. Então dá para vocês perceberem a coloração do outono, da primavera, do verão e do inverno, ou seja, a beleza de cada estação. Eu fiz um slide especial para o outono, porque ele é muito exótico para nós brasileiros. Talvez para os curitibanos até não tanto, porque vocês estão agora no outono, então vocês têm também acesso a alguns plátanos que traz essa coloração avermelhada, mas em geral é uma estação que a gente não vê muito no Brasil. Nesse momento são diversas espécies de fungos e cogumelos que afloram, é possível ver eles por toda parte, diversos tons de marrom, de amarelo, de vermelho, é uma estação belíssima para o turista. Ele fica mais ou menos no final de setembro até final de outubro, e em novembro o clima começa a esfriar, e aí começam os dias curtos, muita neblina, para mim é o pior mês do ano. Já dizia o Guns N' Roses, né? O November Rain é bem nesse momento aí, acontece depois do outono. Aqui algumas fotos do inverno, né? Que é uma vista, essa aqui é uma vista privilegiada, uma vista da minha casa para a cidade, onde eu moro, ali a torre da cidade no final. Nesse dia estava menos 15 graus. Só para ter uma ideia, assim. Tá? Então, essa foi uma visão geral, um pouco da história. É muito difícil falar da Eslováquia sem falar da Tchecoslováquia. Ela reuniu no mesmo estado duas nações de língua similar, os tchecos e os eslovacos, com a capital em Praga, como eu falei anteriormente. Aqui do lado esquerdo, vocês conseguem ver como era o mapa geopolítico, que era esse país mais prolongado. Ele durou de 18 a 30 e a 93, 1918 a 1993. E ela passou por vários períodos de dominação, conforme a linha do tempo aqui à direita, que eu vou dar
vou falar por alto aqui. Mas, basicamente, ela foi fundada após a dissolução do Império Austro-Húngaro, no qual os austro-húngaros eram os donos, digamos, do território. Em 18 até 38, que foi antes da Segunda Guerra, ele pertenceu como um país, a Tchecoslováquia como um país. Na Segunda Guerra, houve várias tentativas nacionalistas de dissolver a Tchecoslováquia, inclusive apoiados por alguns nazistas que estavam dominando o nosso território. E a partir de 45, com os alemães perdendo a guerra, eles foram expulsos ou mortos do território, e vieram os soviéticos e fizeram a cortina de ferro. E que se fechou aí nos próximos 40 anos, somente em 1989, no governo de Mikhail Gorbachev, que daí a Tchecoslováquia, ela aboliu o comunismo, e ela só foi ser dissolvida, de fato, numa revolução de veludo, que eles chamam, uma revolução de veludo, que foi uma dissolução pacífica entre os tchecos e os eslovacos em 93. Então, como eu falei, é um país muito novo, com menos de 30 anos de idade. E muito amigo dos tchecos ainda, justamente porque eles falam dessa dissolução de veludo, que foi uma dissolução amigável. Daí, a partir de 93, um pouquinho antes da dissolução da República Tcheca, havia um movimento da Tchecoslováquia, havia um nacionalistas de ambos os lados querendo fazer essa dissolução. Muito movimentado pela República Tcheca, porque o PIB na época da República Tcheca era muito superior ao PIB da Eslováquia. A Eslováquia era o primo pobre. Então, tinha esses movimentos de separação, né? Então, aconteceu em 1993 essa dissolução, e há menos de 30 anos, então, a Eslováquia, depois de períodos diversos de dominação, foram os húngaros, os austríacos, os nazistas, depois os comunistas, depois, ainda sendo a parte mais pobre da Tchecoslováquia, ela fez parte de um país independente, aí de 93. Em 93 a 2004 ele entrou para a Comunidade Europeia. Passaram por 11 anos de um período bem conturbado aqui na Eslováquia. Foram grandes descontentamentos políticos, muita corrupção, e o que aconteceu é que todas as estatais, as empresas que eram socialistas, que eram do governo, até a empresa que fazia a Coca-Cola era estatal, elas passaram por mãos privilegiadas e privadas. Então, foram anos bastante conturbados politicamente, mas em 2004 entrou para a Comunidade Europeia e as condições de vida melhoraram bastante. As pessoas começaram a poder sair do país para trabalhar. Os fundos europeus começaram a chegar, começou a construção de infraestrutura, e aí a gente vê a Eslováquia que a gente vê hoje, né? A infraestrutura ela não está ainda no nível Áustria, no nível Alemanha, mas ela está no nível Comunidade Europeia. E a gente vê ainda que tem coisas que precisam ser finalizadas. Por exemplo, a rodovia que liga leste a oeste ainda não está pronta. Tem alguns trechos que o turista a pessoa tem que desviar por cidadezinhas e ruas menores, dificultando um pouquinho esse acesso. Tá? Falando um pouquinho de cultura, vou falar aqui de comida. Opa, só falando um pouquinho. Essa bandeira da Eslováquia, tá? Ela é composta por 3 faixas horizontais. Tem o brasão ali no meio, com uma cruz dupla. Ela é muito da época ela é muito cópia, parecida com o brasão da Hungria, porque ela remete da época da história que a Eslováquia fez parte do Império Austro-Húngaro. Falando de culinária, acho que todo mundo gosta, o turista gosta, né, muito de saber. A culinária eslovaca, ela é da época que a maioria da população ela vivia autossuficiente em aldeias, né? E então a importação e exportação de alimento ela é muito limitada. Então, sem meios, né, preservação, mesmo de processamento dos alimentos. Então, isso deu origem a uma culinária que é fortemente dependente e conectada aos alimentos básicos. E que podem sobreviver, né, a verões quentes e a invernos rigorosos e longos. Então, por exemplo, trigo, farinhas, né, em geral, batata, leite, produtos lácteos, carne de porco, repolho, champignons, cebolas, né? E ainda hoje, uma das coisas que tem muito valor aqui na sociedade são produtos feitos em casa. Ovos, galinhas feitos na casa da mãe, queijo, mel feito na casa da mãe. Eles valorizam muito essa questão ainda da terra, de fazer a tua própria horta e de consumir os seus próprios alimentos, né? Não tem como falar da culinária eslovaca sem falar de queijo. Então, eu fiz um slide só para eles, que, como eu falei, devido a sua localização histórica, localização e a sua história bem central,
esses pratos eslovacos com o queijo, eles existem também nos seus países vizinhos, mas o eslovaco, de alguma forma, adicionou seu próprio toque especial na culinária local. Embora vocês consigam encontrar esse tipo de prato em todo lugar, e até nas feirinhas aí, polonesas que a gente tem aí no Brasil, a gente também sabe algumas coisas de como são esses pratos, né? Mas aqui na Eslováquia, o que é diferente é o brindzov. O brindzov é um queijo de ovelha de alta qualidade, cremoso, produzido localmente, super alta qualidade, e com isso eles fazem o halushki, que é um tipo de um nhoque de batata com farinha, ou o pierogi, por exemplo, com esse tipo de queijo, que ele tem por dentro o pierogi, a diferença do halushki e do pierogi, que o pierogi ele tem recheado batata, tem batata dentro, tipo é uma massa recheada com batata, com queijo e bacon, é uma delícia. Na Polônia tem recheios diferentes, então pode ser repolho, na Rússia tem carne, tem derivados disso, né? Na foto da direita eu coloco uma tábua de queijos, diversos formatos de queijo, em geral trançados e defumados, muito bom. E abaixo aqui eu coloco o viprazani sir, ou seja, o queijo frito, acompanhado de batata frita, de maionese e de cerveja. É uma delícia, nada saudável. Falando ainda de pierogi, tem o pierogi doce também, e que ele também é muito comum no leste europeu, que ele é esse bolinho recheado com queijo ou uma geleia, e ele é coberto às vezes com açúcar, com semente de papoula, e aqui, isso aqui não é sobremesa, é um prato principal doce. Na direita é um pacotinho que a gente encontra congelado no supermercado, que ele é recheado de semente de papoula e cereja, é bem gostoso. O famoso goulash é um prato também que sofre diversas variedades na Europa, né, central. Aqui na Eslováquia, ela principalmente carne, cebola, batata, pimentão, tomate, uma mistura de temperos. Ela vem originalmente da cozinha húngara, né, que traz muito essa noção da páprica, desses temperos avermelhados, né, que é justamente a cor do goulash. Esse alimento ele é muito popular em eventos esportivos e, acreditem, no verão, o que é muito, muito estranho, porque ela é uma sopa quente e apimentada que a gente come no verão. No Brasil, a gente come sopa no inverno, né? Aqui a gente suando no calor, cozinhando lá o caldeirão de goulash. Ele é o equivalente ao nosso churrasco, tá? Ele é socialmente, chega-se antes, cozinha-se horas, até todo mundo comer junto devagar, passa-se o dia todo curtindo e curando esse caldeirão, né, com fogo. Do lado esquerdo ele é acompanhado com um pão branco, que é um pão feito com farinha também no vapor, e do lado direito é o caldeirão real, uma foto minha mesmo, as duas, né, com a preparação no próprio caldeirão mesmo, com fogo e a lenha embaixo. Parte de bebidas, aonde a cerveja é mais barata que água, aqui na Eslováquia. Então, junto com a vizinha República Tcheca, a Eslováquia tem uma história compartilhada e muito entrelaçada com relação à cerveja. Então, são várias cervejarias, a cultura da cerveja ela é muito rica aqui. Do lado direito, alguns refrigerantes, umas sodas, que são da época ainda do socialismo, então não podia entrar Coca-Cola aqui. Então, eles produziam seus próprios sodas, né? E esse aqui é a super famosa, é a Cofola, que ela é a semelhante da Coca-Cola socialista. Ela é produzida aqui desde os anos 60 e super popular mesmo até hoje, na República Tcheca e aqui na Eslováquia. Em tempos de comunismo, esse era o refrigerante nacional, né? Ele é um pouco menos açucarado, um pouco menos gasificado, ele é base de ervas. E você pode comprar ele, tomar ele em pubs, tomar ele aqui numa estação de esqui, como eu estava, ou tomar ele em latas, enfim. A capilaridade é bem grande desse refrigerante. E o Vinea, que é feito de uva, também da época socialista. Destilados, não tem como falar da Eslováquia sem falar dos destilados. À esquerda eu mostro uma Slibovica, que é feito de ameixa, mas também tem a Hruškovica, que é feita de pera, e a Hodovica, que é feita de morango. Então, assim, nada é desperdício. Qualquer tipo de fruta vira um xarope que é levado nas destilarias, as pessoas mesmas podem fazer ou em casa ou comprar pronto, e aí viram seus destilados. Para ter uma ideia, 10 quilos de fruta, que sobra, às vezes, do verão, fica curada ali e vira 1 litro de destilado. No lado direito é o Tatarati, que é uma bebida mais moderna, ela é bem famosa, principalmente entre os jovens. Ela é feita de ervas naturais, então são vários os tipos, né? Então começa nos níveis de álcool
a menor, 30%, até 71% de álcool. Então, aqui é uma delícia. Eu posso dizer que nesse aspecto eu me adaptei muito bem à cultura. Os destilados deles são muito, muito saborosos. Explorei um pouco da culinária. Eu separei alguns slides aqui para falar um pouco, um contexto geral de língua. Eles são uma das 24 línguas da comunidade europeia, o eslovaco. Ele é origem das línguas eslavas, que é um grupo de línguas indo-europeias, né? Cerca de 430 milhões de falantes, principalmente no leste europeu. Eslavo significa glória na origem da palavra. Isso eu também não sabia quando eu fui estudar, encontrei essa informação. É uma língua muito próxima do tcheco, eles em certo grau se entendem todos. Na imagem da direita estão os países que fazem parte dessa comunidade de línguas eslavas. Então, o que é interessante, são duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro que, mesmo dentro das línguas eslavas, a gente tem 2 tipos de alfabeto. Os países do leste usam o cirílico, por exemplo, a Rússia, e os países mais oeste, por exemplo, a Eslováquia, a Croácia, elas já usam o atual alfabeto romano, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção nesse mapa é que vocês observem, por exemplo, a Hungria, que é um país que está no meio de países eslavos, mas ela, como foi dominado pelos turcos, pelos hunos no passado, eles têm uma cultura totalmente diferente. Os turcos e os hunos, eles invadiram esse território no passado. Então, quando você cruza a fronteira, apesar de ter poucos quilômetros de distância, no meio, no epicentro de países eslavos, você entra num mundo totalmente diferente. A língua é completamente diferente, as raízes são bem distintas. E os romenos já têm a língua baseada no latim. É muito mais próximo do português. Inclusive, quando tem que ler alguma embalagem, eu sempre procuro o romeno ou o eslovaco, algumas coisas eu já entendo, para conseguir entender quais são os ingredientes que tem nos itens que eu estou consumindo. Eu queria só dar um geral sobre a dificuldade da língua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um, como a gente tem gêneros aqui, feminino, masculino e neutro, cada um você declina. Então, por exemplo, no neutro é dobré, no masculino, no boa tarde, é dobri, e no feminino, que é noite, é dobru. Tá? E a declinação que eles têm aqui é num nível tão grande, tão complexo, né, que eles declinam nomes. E para nós brasileiros, e para mim, mesmo estudando o alemão não declina nome. Ele declina outras coisas, mas não declina nome. E que eles chegam no nível de declinar o nome, fica muito mais complicado. Então, eu fiz aqui, dos 7 casos gramaticais que tem, o meu nome, eu fiz um exercício, e é muito estranho você ouvir o seu nome declinado para a gente que não tem essa raiz. Então, eu sou a Verônica, o livro é da Veronique, eu vou entregar o livro a Veronique, eu vejo a Veronicu, oi Verônica, o livro é sobre a Veronique, eu vou com a Veronicou. Então, e isso você pode explorar para qualquer nome de vocês, é só finalizar e fazer a declinação, dependendo da palavra que vem depois, dependendo do caso gramatical. Outra coisa que eu queria mostrar, antes da gente chegar na parte principal, que é o turismo, é o hóquei. O hóquei é um esporte nacional e é um esporte muito bonito, muito característico daqui. Então, o turista também pode olhar nas cidades que estiver visitando, que tem jogos diversos e é muito lindo de assistir. A equipe nacional masculina da Eslováquia, ela é bem famosa, ela é muito bem sucedida, inclusive, ela já ganhou medalhas em campeonatos mundiais, ganhou de principais players, tipo Rússia, Suécia, Canadá. É um esporte muito popular aqui na Eslováquia. Então, medalhas à parte, ele é um esporte muito lindo, muito interessante, muito veloz, muito forte. Então, você assistir é muito lindo. Essa foto aqui é a foto do time nacional da Eslováquia, que, por sinal, o vizinho, que é o dono da casa onde eu moro, ele é um jogador, é ele, inclusive, ali no gol. Ele é bem conhecido aqui na região. Ele joga aqui na Eslováquia e joga também na Rússia. E você imagina que é uma cidade onde eu moro, com 40 mil habitantes, e tem um estádio de hóquei na cidade, né? E eu tenho 2 vizinhos jogadores de hóquei. Então, assim, a densidade, olhando o foco desse esporte é muito grande. E tem gelo por tudo, né? Você pode fazer isso dentro de um estádio ou num lago congelado, que disposição temos. Então, legal. Vamos pro turismo, vamos para o que interessa, né? A gente vai viajar de leste a oeste do país. A gente vai começar com a capital, em Bratislava.
A imagem da esquerda, então, como eu falei, mostra a imagem da moderna Bratislava, com o Danúbio cortando a cidade, né? Lá de cima você vê o castelo. Do lado direito, ali em cima, do lado esquerdo, a ponte, tem um elevador, você sobe, e lá em cima é um restaurante panorâmico. Eu ainda não fui lá, mas tenho vontade de ir em uma outra oportunidade. O castelo de Bratislava está na direita, né? Ele é um castelo, enfim, do século mais para trás, 14, antes. Ele tem uma aparência que eles chamam de mesa para baixo. Então, as pontas são 4 pontas das pernas da mesa olhando para cima, são 4 torres. Lá em 1818, teve um incêndio que destruiu ele completamente, por último, né? Houve uma restauração, mas apenas na década de 1950. Então, ele ficou mais de uns 100 anos, assim, simplesmente demolido. Servindo base hoje como depois desse 1950, ele serviu principalmente de sede de governo, na época, até da Eslováquia independente, até 1993. E hoje ela serve como um museu. Um local de eventos, de exposições, é super interessante. É muito diferente do que um museu, do que um castelo, por exemplo, em Viena, que você entra lá e você vê o mobiliário, a arte. Hoje, como o castelo tocou fogo totalmente, as paredes dele são totalmente brancas. Então, é tudo um fundo branco. Lá, o que você vai ver é sempre a exposição que tem em especial. A beleza do castelo é a parte de fora, e se houver uma exposição em específica. Uma pena que todo o mobiliário e a arte foi destruída. Falando da cidade, né, chama de cidade velha, ela tem essa carinha, ela como eu falei, ela é barata em relação à Europa Ocidental. A Bratislava é pequena o suficiente para ser administrado numa visita curta. Por exemplo, se você estiver em Viena, dá para vir num bate-volta, inclusive, ou dá para ficar 1, 2 noites. De Viena dá para vir de carro, de ônibus, ou até mesmo pelo rio Danúbio. Bratislava foi durante séculos uma pequena cidade, sempre à sombra de Viena. Inclusive até hoje o principal aeroporto internacional, tem aeroporto em Bratislava, mas os grandes voos eles descem em Viena, é muito próximo. A melhor parte, né, da época de desenvolvimento de Bratislava foi quando ela fazia parte desse império austro-húngaro, mas ainda assim sempre à sombra de Viena. O que não tira o seu charme, só deixa ela um pouco menor. Um pouco mais, né, da Cidade Velha, ela é muito bonita, tudo muito próximo ali da cidade, da praça principal. Do lado direito aqui, eu queria chamar a atenção, tem muitas estátuas, estátuas na cidade. Essa daqui é a mais famosa, é o Tchumil, a tradução literal é o Observador. Ela é uma estátua saindo do bueiro. Super interessante. Existem 2 explicações para o seu nome, a razão pela qual ele está ali. Uma diz que ele é um trabalhador típico comunista, que não quer trabalhar, que está ali só olhando as outras pessoas, e a segunda é que ele está procurando para olhar embaixo das saias das moças, né? Então, você escolhe o que convém mais. Mas é uma estátua muito bonita, e não tem quem vá a Bratislava e não tire uma foto com o Tchumil. Agora a gente vai vindo, né, mais para leste. A gente vai falar de Trentin e Bonici, começando por Trentin. Aqui uma foto da esquerda da cidade, lá em cima você consegue ver um castelo medieval, é um típico castelo medieval fortificado, situado no alto de uma rocha, acima de uma cidade. Ele foi construído mais ou menos no século XI. Então, a foto da esquerda mostra a vista da cidade olhando o castelo, e da direita do castelo olhando a cidade. Então, pode ver assim que as cidades na Eslováquia são pequenas, né? Do lado, a próxima é a entrada ali da fortaleza medieval, tem os seus portões, as suas muralhas. O castelo hoje é um museu, né? Museu de Trentin. Ele documenta a história da região, a história do castelo, tem exposições com alguns mobiliários, armas, algumas imagens e artefatos da época. E ele hoje é um protegido como um monumento cultural aqui nacional do país. Muito lindo essa entrada. E aqui é a Nutella, meu cachorro, nossa fiel turista. Ela conhece todos esses lugares.
Boinice é um patrimônio da Unesco, é imperdível. O Castelo de Boinice, ou Boinicki Zamok, ele é uma joia digna de conto de fadas. Ele é um dos castelos mais visitados e mais bonitos, não só da Eslováquia, mas da Europa. Ele fica muito próximo em Trentin, então quem estiver em Boinice pode ir a Trentin, fazer esse casado junto, essas duas cidades juntas. O castelo, ele fica também num grande monte, né? Em volta tem uma água, em volta tem um rio, um fosso, assim, né? Ele também é do século XI. Ele, no passado, pertenceu a nobres famílias, passou de família em família, húngaras, né? Na época. E a última delas foi um conde que ele mandou construir o castelo, inspirado nos castelos da França, nos padrões românticos da França e do século XIX. Então, tem essa silhueta típica romântica de um castelo medieval, os laços, um telhado, uma capela com as suas torres, né? Ao redor do castelo tem um parque muito bonito e um zoológico também muito, muito famoso aqui. E por dentro ele é maravilhoso, ele está muito conservado, há coleções belíssimas de dentro do castelo, mobiliário, pintura, tudo original de artistas da época que pertenceram a essas famílias, que pertenceu as famílias no qual esse castelo pertenceu. Aqui algumas fotos, são várias fotos que eu tirei aqui, mas aqui da sala da esquerda, da cozinha da direita aqui, de um salão de baile, com detalhes no teto, nos espelhos. É belíssimo, belíssimo, a parte muito bem conservada. Aqui também, ainda do castelo, tem um hall gótico, então você consegue explorar, subir dentro das torres, nesse hall gótico. E também tem muitos jardins na parte interna, muito bonito também. E nessa cidade tem um mirante, né, que você pode ir no final. Então, do lado esquerdo aqui, o jeito que ele é tipo um caracol, assim, então ele fica no morro, você tem que sair um pouquinho da cidade de carro, tem esse caracol, e ali você tem uma vista da cidade, e a última foto à direita ali, o castelo pequenininho. E essa foto do meio, então, ele é um mirante mais alto, tem uma rede, isso é bem comum aqui na Eslováquia, esse tipo de mirante. E os corajosos, eles andam ali na rede, as crianças brincam ali na rede para ver o fundo, assim. Muito, muito lindo esse dia, com um sol muito bonito, foi muito bonito esse passeio em Boinice e Trentin. Tá? Indo mais, então, para o lado direito, agora a gente vai para a região de Spiš e de Košice, que é a região que eu moro, que eu conheço mais. A primeira coisa que eu queria mostrar é a fortaleza de Spiš. Não tem como vir até aqui e não conhecer esse patrimônio da Unesco. Ele foi construído há 900 anos. Ele foi construído onde era um importante centro político, econômico da época, né? Na época como reino húngaro, ainda austro-húngaro. Então, vários reis e famílias possuíram esse castelo. Hoje ele é propriedade do Estado da Eslováquia e uma das maiores fortalezas da Europa. Você consegue ver ele do lado do morro, ele fica 10 quilômetros da minha casa, então você passa na rodovia do lado direito, você já vê ele, é lindo, é muito bonito. Essa parte do lado, a foto da direita, então você tem toda a muralha descendo ali sobre o morro e o castelo concentrado ali no pico do morro. É muito bonito, à noite ele fica bem iluminado, e tem alguns eventos culturais, dependendo da estação do ano, né? No inverno ele fecha, porque fica bem escorregadio de andar, mas fora esse período fechado, que é mais rigoroso, o inverno, ali em cima ainda especialmente, tem eventos culturais e é muito, muito bonito também a vista que tem lá de cima. Aqui você também pode entrar e pode fazer uma visita na parte arqueológica. Você tem exposições de objetos da Idade da Pedra ainda, tem moedas romanas que foram encontradas no local. Aqui vocês podem ver a cozinha da fortaleza, que ela foi restaurada, obviamente, mas é quase como se você visse os cozinheiros ali preparando a comida para os senhores do castelo. Dá para ver quarto, tem cama, tem um arsenal também, capela, sala da tortura aqui na foto do meio, o canhãozinho ali, são bem interessantes itens dessa exposição. E aí você também pode escalar e subir a torre para ver ainda mais em cima. É muito bonito esse castelo, tanto por fora, vista da cidade, quanto por dentro.
o Tatras, né? Dentro do Tatras são diversas as atividades possíveis. Esse aqui é um lago que se chama Strebska Pleso. As duas fotos eu tirei, a foto da esquerda no verão, da direita no inverno, onde você pode andar em cima do lago. Como eu falei anteriormente, os Tatras, que ficam ao fundo desse hotel, nesse formato triangular, eles são picos montanhosos no noroeste aqui da Eslováquia, ele faz divisa com a Polônia. No inverno dá para caminhar, como eu falei, tranquilamente no lago congelado. Eu, inclusive, vi fotos no passado que jogavam polo em cima do lago congelado. Na parte superior esquerda das duas fotos, vocês podem ver uma rampa. Aquilo ali é um ski jumping. Então, é o esqui estilo livre. Então, são 120 metros de altura que a pessoa pula com o esqui e fica naquela posição quase na horizontal. Então, dá para ver tanto de um lado no inverno quanto no verão ali a pista. Outro lago, né? Eu já falei anteriormente que é o Zelene Pleso, que é um lago verde, né? Ele fica mais alto, uma caminhada de uns 16 quilômetros. Lá tem aquela foto do meio mostra uma casa de descanso. Tem gente que dorme ali, tem gente que só se alimenta, descansa, se esquenta e volta, mas dá também para dormir ali e continuar ainda mais para cima, para os mais aventureiros. Como eu falei, ela fica a 1,5 km acima do nível do mar, mas é muito bonito, a natureza, as fotos não são dignas do qual é a experiência de fazer uma escalada, de fazer uma caminhada nesse nível, nesse lago. Mas ao longo de toda a caminhada você tem acesso a esse riacho, né, que é justamente a água do degelo, e lá em cima você encontra esse espaço de descanso e o lago. É difícil falar da Eslováquia sem falar de cogumelo. Ele é muito popular aqui na Eslováquia. A caça ao cogumelo é muito popular. Todas essas fotos eu que tirei. O que acontece nas caças aos cogumelos, é claro que são alguns cogumelos que são apenas belos e venenosos, e outros cogumelos que são comestíveis. E é outro gosto você comer o cogumelo comestível, o cogumelo fresco, coletado ali na hora. É assim, outro gosto. Vocês não conhecem esse sabor. É um sabor muito, muito mais acentuado. O que acontece muito nessa caça dos cogumelos, principalmente entre os aposentados, ou mesmo entre os ciganos, que é uma comunidade mais pobre, que mora aqui na Eslováquia, no leste, eles caçam os cogumelos e eles ou consomem, no caso dos aposentados, ou eles vendem na estrada, nas beiras das estradas, numa cestinha mais ou menos parecida com essa do lado direito. Há uma imensa variedade de cogumelos nas florestas e nas montanhas eslovacas, e eles são muito lindos, muito exóticos, e não tem como não apreciar a beleza deles. Eles são realmente enormes, do tamanho de um prato, alguns. Paraíso eslovaco. O paraíso eslovaco é um ponto muito alto de turismo, então muitos alemães, austríacos, eles vêm até aqui, tem excursões para fazer passeios aqui no paraíso eslovaco. São mais de 300 quilômetros de trilha, é um parque nacional, e é uma experiência natural, assim, de tirar o fôlego. Essas fotos aqui se chama Zurra Bela, então são escaladas aqui ao longo desse riacho, que você vai indo pelas escadas, que tem escadas, né, ou pela madeira, ou pelo próprio riacho, e do lado direito ali você pode ver que tem umas escadas cravadas na pedra. Eu estou andando ali, cravado na pedra. Então, assim, é muito interessante. Tem umas partes maiores que afunilam, outras partes que abrem. É muito, muito significativo, muito refrescante, revigorante você fazer uma caminhada dessa na natureza. As fotos não são dignas da experiência, com certeza. Cavernas. A Eslováquia foi muito conhecida muito também pela sua mineração, também na época da República da Tchecoslováquia. Há muitas cavernas embaixo dos Montes Tatras, onde você pode caminhar, é muito lindo. A duração são N passeios, né? Mas mais ou menos uns 30 minutinhos. Tem 1 quilômetro, 1,5 km de caminhada dentro das cavernas, em torno de 900 degraus, né? Só para vocês terem uma ideia. Durante a visita, a gente pode admirar essas criações, essas formas únicas. Tem um fluxo subterrâneo, justamente do degelo, dos Montes Tatras. E é muito rico em decoração dos estalactites, dos estalagmites.
Para o turista, eu recomendo levar um casaco, porque mesmo no inverno, no verão, as temperaturas ali são 6 graus. É bem frio lá dentro. Então, inclusive no inverno, não dá para visitar, porque fica totalmente inacessível e congelado, mas no verão fica 6 graus. Então, você está lá fora a 20, 26 graus, precisa estar com uma jaquetinha aí para conseguir sustentar 30 minutos no frio. Mas é muito lindo, tem luz, em alguns lugares até música junto. Extremo leste, Košice, que é a capital, é a principal cidade no extremo leste da Eslováquia, é a segunda maior cidade do país. Ela oferece uma seleção ampla de serviços, é o maior lugar fora de Bratislava. A sua economia é principalmente industrial. Em torno da cidade tem essa catedral, né, que é a Catedral de Santa Elizabeth. Ela é a catedral gótica mais oriental na Europa, localizada no extremo leste europeu. Então, aqui tem uma imagem de uma típica cidade eslovaca, que tem essa abertura, essa praça no meio de duas ruas de cidade. Você vê uma abertura e um fechamento desse centro. Essa é uma arquitetura muito típica aqui da Eslováquia. Então, como eu falei, Košice é a cidade mais a leste, tem o aeroporto, oferece diversas conexões, tanto de trem quanto de avião. E as suas principais conexões aí é com Praga, Bratislava, Viena. É uma cidade muito, muito, muito bonita, muito calma para se conhecer. Então, acho que foi isso de leste a oeste, de uma forma geral, né? Eu preparei 2 pontos mais extras para quem quiser se aprofundar, né? E depois eu vou abrir um espaço para perguntas, né, se houver. Essa foto aqui é uma foto que eu tiro também próximo da minha casa, é uma capelinha que a gente anda 10 quilômetros até lá, é um lugar muito bonito, também foi totalmente reconstruído pelos moradores da região, um lugar muito significativo para mim. Eu queria indicar um filme que se chama Milada, ela está no Netflix, ela é a história de uma política tcheco-eslovaca, né, nos anos pré e pós-guerra. Ela sofreu na mão dos nazistas, depois ela sofreu na mão dos comunistas. Mas é uma história real de uma pessoa com uma ideologia democrática, nesse período tão conturbado da Tchecoslováquia. Muito bonito o filme, e está disponível no Netflix para quem tiver vontade de assistir. E, por fim, eu queria também indicar um livro que eu li, A Casa do Homem Surdo. É justamente sobre a história da Eslováquia entre os anos 30 e 90, numa cidade pequena, após o nazismo e sob a dominação comunista. Então, ele passa, a pessoa principal passa a vida fingindo ser uma coisa que não é na realidade, o que era muito comum na época. Então, o pano de fundo é um pano de fundo histórico, entre os regimes tem várias questões, julgamentos políticos, nazistas, polícia secreta. Então, é bem interessante dar um panorama político grande sobre essa época tão turbulenta e que afeta até hoje a vida social, a vida do país. Eu acho que, por fim, a gente passou aí 50 minutos de apresentação, né? Meu plano era mais ou menos isso. Espero que eu possa ter podido transparecer ao ouvinte as belezas desse país, de alguma forma, aumentar o conhecimento histórico, cultural da nossa audiência sobre a Eslováquia, e quem sabe um dia a gente não se vê por aqui, né? Verônica, bom, eu já tinha visto alguma coisa, mas lindíssima apresentação. Você olha lá no chat depois, muitos elogios. Eu vou te dizer uma coisa, a Verônica, vou contar um segredo, ela é filha da Marisa e filha do coração do Nelson. É um orgulho. Eu, sinceramente, também me sinto meio como mãe tua. Você é amiga do meu filho, né? Foi colega de colégio do meu filho. Mas muito linda a apresentação, Verônica. Com certeza a gente vai querer passar na Eslováquia. Com certeza vai colocar isso na rota turística. Bom,
E você não falou de uma coisa que eu achei assim, meu Deus do céu, por que eu não falei isso antes para a Verônica? A gente tem uma confraria de vinho maravilhosa no Instituto de Engenharia, bem animada. Pena que nessa época da pandemia a gente não possa fazer nada presencial. Mas você não falou nada de vinho? Será que tem vinho bom aí? Tem vinho bom aqui. Eu deveria ter falado de vinho, realmente podia ter feito um capítulo, porque tem vinícola e tem vinho aqui, sim. A gente sempre experimenta em vinhos mais... E tem vinhos que não são somente de uvas, tem vinhos de frutas vermelhadas, que são mais típicas também desses climas mais frios. Eu deveria ter feito um slide só de vinho. Falhei nessa. Fiquei focada nos destilados, Beth. Esqueci dos vinhos. Sim, eu já percebi, né? Que também foi uma ótima Beth, comida. mas Beth, ela falou que cerveja é mais barato que água lá, hein? Isso Pois é uma tem que tomar motivação. cerveja lá. Essa é a parte mais interessante. É a cerveja mais barata. Temos que ir para lá. Essa parte realmente, com todo respeito pelo pessoal do vinho, não tenha dúvida, é um outro nível, mas a cerveja realmente foi um apelo também. Apelo muito, bom. E logo já ficamos prestando atenção mais agudamente ainda. O Verônica, excelente apresentação, e o Márcio Porto vai comentar aí sobre as grutas O Márcio deve conhecer e a Eslováquia, aqueles provavelmente. picos para fazer aqueles passeios daquelas trilhas que ele deve conhecer lá. O Márcio Porto vai comentar isso aí. Olá, realmente a gente aqui gosta bastante de trilhas, mas na Eslováquia, quando eu fui para a Polônia, de Zakopane, teve uma excursão de um dia e eu conheci o castelo de Spiš. Foi muito interessante. Então, durante um dia, a gente passeou lá pela Eslováquia, pela região, visitou o castelo e voltou para a Polônia, que era o objetivo da viagem. Foi só uma excursão de um dia. Uhum. Foi muito interessante. Uhum. Zakopane é bonito também. Fizemos uma caminhada nos Tatras, fomos a pé até a divisa com a Eslováquia, pelo alto da montanha, mas deu para conhecer um pouco. E a região, no geral, lá dos Cárpatos e Tatras é bastante calcária, então tem bastante caverna por ali, que vai até a Croácia, lá no sul, tudo cheio de caverna. Muita natureza, bonita de visitar, muito legal morar num país com pouca gente. Uhum. Deve ser muito... Tem lugar para estacionar em todo lugar, não tem problema, de vaga no shopping, nada. Como é que tanta riqueza, né? Foi parar no extremo leste da Eslováquia? Conta para nós. Trabalho, a engenharia que me trouxe até aqui. Muito bem. A gente está orgulhosa dessa nova geração, a geração dos filhos da gente aí que estão brilhando, né, no mundo inteiro. Você é um orgulho, Verônica, com certeza. Vou pedir Verônica, você me permite fazer um comentário? Marcos. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que parabenizar o Instituto de Engenharia, a figura do Nelson, da Maria Elizabeth, pela genialidade de promover, né, um encontro cultural com uma pessoa tão qualificada como você e que nos expôs aí com brilhantismo, uma forma didática, gostosa, agradável, a história de um país tão interessante como a Eslováquia, tão rico culturalmente. E isso ganha uma dimensão ainda maior, porque você, em tempos de pandemia, que estamos todos trancados dentro de casa, né, você literalmente nos levou num passeio até aquele país maravilhoso. E me chama a atenção, eu, pelo meu sobrenome, óbvio, né, eu sou descendente de baianos, né, ali do lado da Eslováquia, e eu não conheço a Eslováquia, mas estive na Polônia desde 1978, contáveis vezes. E me chama muito a atenção a similaridade da cultura no que diz respeito à língua, as declinações dos nomes, que eu, desde pequeno, ouvia e não conseguia entender meus pais falando aquilo, mesmo o meu nome tinha N variações, eu nunca sabia se era eu ou não era eu, quer dizer, igual. Digamos, o gosto pela bebida, pelos cogumelos, que eu tive oportunidade de fazer essas buscas de cogumelo na Polônia, na época do comunismo, que ainda as pessoas de bem da Polônia iam caçar cogumelo para poder ter o que comer, porque a escassez de alimento era muito severa na época. Então, me chamou a atenção
além de outros tantos aspectos. Mas, curiosamente, eu estive algumas vezes nos Tatras, tá? Porque fui a Zakopane esquiar, e indo a Zakopane esquiar, que, aliás, era onde o Papa João Paulo II esquiava, nessas montanhas aí, né? Que faz parte da história de vida dele, essas incursões dele pelos Tatras aí esquiando. E me chamava a atenção que, além de eu ter ido lá esquiar nesse morro do lado da Polônia, vamos dizer assim, outras vezes no verão, os poloneses me levavam até a divisa, que era um dos lugares mais bonitos da Polônia, era a divisa com a Eslováquia, onde você enxerga esse lago, essa coisa arada toda. Então, assim, só fazer um comentário da similaridade dos costumes, tá? Eu só não consigo me lembrar a proximidade, digamos assim, de Zakopane até a Eslováquia. O que dá? É 1h30 de carro. Cracóvia é um pouco mais longe, que daí é mais 1 hora para frente. 3 horas daqui. O Papa era de Cracóvia, né? O João Paulo II. Sim. Verônica, muito lindo Cracóvia também. Desculpa, mas o Marcos deu um gancho agora fantástico. Hoje de tarde estávamos conversando, né, Márcio? É a próxima, um convite para todo mundo, principalmente Marcos Domakoski, né? O Márcio vai falar sobre Polônia e países bálticos, certo, Márcio? Exato. Agora em maio. Vamos lá. Vamos lá. Temos ótimas lives aqui, estão sempre convidados, a gente faz uma divulgação aí, são sempre bem-vindos. O que eu esqueci de dizer é que todo mundo tem que abrir a câmera, que a gente normalmente faz uma foto de todo mundo para registro. Só uma pergunta. Por favor, abram as câmeras. Verônica, tem uma pergunta do Sandoval, que é: quanto tempo você recomenda para fazer um tour geral na Eslováquia? Pergunta 1. Número 2. Como está a situação do Covid aí na Eslováquia? Pergunta 2. Obrigada, Sandoval. Olha, bom, eu moro há 3 anos aqui, ainda não consegui explorar tudo na Eslováquia, mas eu acho que, assim, um roteiro de 1 semana, acho que dá para cobrir bastante, dá para passar, assim, realmente dá para conhecer bem de leste a oeste, os principais pontos ali que eu trouxe, fazer algumas caminhadas, talvez ver um hóquei no gelo, fazer os principais highlights. Ou talvez até menos, né? Fazer um pedaço daí da Eslováquia junto com uma viagem, por exemplo, à Áustria, à Hungria, Budapeste, né? Ou pelo norte, na Polônia. Dá para fazer alguns combos, né? Muito interessante. Mas eu recomendaria, assim, de 5 dias a 1 semana, junto com outros países ao redor. E sobre o Covid, a gente passou por um lockdown muito severo aqui. As coisas reabriram depois de 6 meses, estão fechadas desde novembro, só serviços essenciais, postos de gasolina, farmácias e mercado. Então, você imagina, no inverno, tamanho rigoroso, tamanha escuridão, tudo fechado, foi um período bem difícil para todo mundo. Mas desde a semana passada as coisas começaram a reabrir e os restaurantes abriram essa semana. Só que você só pode comer fora, não pode comer dentro, o que ainda não é tão possível porque não está tão calor ainda. Está meio friozinho para você ficar lá fora. Mas eu acho que as coisas estão começando a melhorar. Essa semana a vacina vai ficar... A partir de 18 anos, qualquer um pode tomar vacina, vai estar liberado. Então, isso é bom, eu vou poder também tomar vacina. A partir da semana que vem, eu acho que eu já começo. E aí a gente vê os números caindo, a situação está melhorando bastante. Tanto na questão do lockdown, quanto na questão da doença em si. E as fronteiras estão abrindo daqui a pouco, os brasileiros vão poder conhecer também. Ótimo. Verônica, parabéns. Poxa, linda apresentação. Vamos bater palmas para a Verônica, por favor. Verônica está convidada, hein, a falar sobre outros países aí com a gente. Você é da casa, por favor. Gente, por favor, faça uma pergunta bem difícil, porque para uma moça inteligente dessa tem que fazer pergunta difícil. Assustou, Verônica? Ninguém quer te perguntar. Cadê o Léo, Vê? Mostra o Léo aí. Olha a tela.
O Léo é o marido dela, o Leonardo. Que tá o Leonardo. Bom. É que ele está com o cachorrinho. É a Nutella, Beth. A Nutella. Oi, Leonardo, bem-vindo. Mas tem outro Gnelzi aqui também na tela. RDI Gnelzi. Sou eu sou o irmão dela. Tá certo. Tem Luiz na tela. Tá certo. Oi, tô aqui me rasgando de orgulho da minha irmã, que arrasou na apresentação. Arrasou. Muito bom. Tá bom. Gente, então... participem sempre com a gente das nossas lives aí, que é interessante. Pelo menos a gente viaja, né? É um momento assim de descontração. A gente faz de conta que arruma as malas e tem um condutor, tipo a Verônica, e vamos viajar em frente, tá bom? Nelson, a chave é tua. Bem, meus amigos, amigas e amigos, né? Dando mil parabéns aí para a Verônica pela excelente apresentação. Creio que colocou na nossa cabeça essa necessidade de conhecer a Eslováquia, certo? Pelo menos um tempo passar lá. Com certeza estarei lá no momento que abrir essa pandemia, permitir que a gente possa viajar, né, por todo o mundo. Tá? Convido todos, sim, a prestarem atenção no IEP, onde a gente está todo mês, provavelmente semana que vem, né, Beth? Nós vamos ter mais, ou não, na outra semana, na segunda semana de maio, nós vamos ter uma nova apresentação. Com o Márcio. Tá? E a Beth vai, no final, no encerramento final, ela vai dar as próximas apresentações. A participação de vocês é o combustível que a gente precisa para continuar fazendo essas apresentações. Obrigado a todos e parabéns aí por todos aquilo que participaram. E isso engrandece muito o Instituto de Engenharia e logo mais estaremos junto com o Movimento para Paraná promovendo esses eventos aí. Obrigado a todos, né? Uma boa noite, bom descanso. Beth, anuncia aí os próximos eventos aí, Beth. Olha, a gente não definiu uma data com o Márcio, mas vai ser agora em maio, e depois tem a Transiberiana, que é uma viagem super bacana, de Moscou até a Mongólia, e depois a próxima é sobre a Mongólia e um vale perto da capital da Mongólia, ou seja, sempre tem programação, né? E graças a Deus o pessoal não precisa nem pedir quase, viu? Porque o pessoal já quer fazer, e já é super organizado e é super animado. Acompanhe a gente aí no site do IEP, ou mesmo a gente tem grupos, né? Grupos de viagem, a gente sempre divulga. Quem quiser participar, é só procurar aí pela gente que estamos aí em frente, tá bom? Muito obrigada para vocês. Tchau, obrigado. Tchau. Parabéns, Boa parabéns. Noite, parabéns. Tchau, Vê. Muito obrigado. Boa A todos. parabéns. Tchau, filha. Parabéns. Tchau, filhote. Estou super orgulhoso também, tá, filha? Obrigada. Assis, Douglas, Márcio. Obrigado, presidente. Obrigado por mais uma viagem. Bom descanso. Grande abraço a todos. Boa noite. Beth, aguardando a abertura do check-in. Um abraço. Até mais. Perfeito. Parabéns, Assis. Toma Costa, um abraço.